Professor Ederson, Por favor. uma questão de utilidade pública aí, talvez tenha interesse dos colegas. Eu não sei, confesso que eu não sei, se os colegas poderiam falar comigo entre nós aqui nas mensagens, porque eu pretendo deixar um aviso, uma comunicação de vaga para estágio em direito, se bem que não sei se nessa cadeira são colegas que já estão se formando, enfim, mas se souberem, eu tenho vaga. Aí o pessoal pode perguntar que eu envio e-mail, aí tem acho que umas 2, 3 vagas, né? Estágio do curso de direito. Aí. Tá legal, eu também vou divulgar aqui hoje é o dia de oportunidades, ó. Pois é. Fazendo oportunidade, daqui a pouco eu vou divulgar também uma vaga aí de uma colega que me pediu para que eu anunciasse para a turma. Então pode fazer, Renato, sem problema nenhum, pode usar o chat aí se quiser, e os colegas eles têm acesso ao seu comentário. Eu acho que eu boto ali no chat o e-mail para enviar currículo ou informações, pode ser, moço? Isso. Eu acho que fica bem. Ok. Eu acho que fica Vou fazer isso. E aí os colegas compartilham aí nos seus... Isso, quem quiser, ou quiser repassar para outros. Obrigado. Maravilha. Muito bem, minha gente. Muito obrigado aí pela parceria, a companhia. Agora estamos com a gravação ligada. Esse é o áudio que vai ficar disponível, o vídeo disponível lá na plataforma Moodle para vocês. E a aula de hoje, então, é sobre execução fiscal. Eu vou falar, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês para a gente acompanhar certinho. E aí vocês também vão vendo o material que eu estou disponibilizando ali na tela, também as peças que a gente já vai produzir aqui na aula de hoje sobre execução fiscal. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de execução fiscal, a gente está falando do quê, né? A gente está falando do rito para cobrança de crédito tributário, e aí, obviamente, né, é a matéria que a gente está estudando, mas não só isso, né? A execução fiscal serve também para a cobrança de crédito não tributário. Então, aqui é importante ficar atento, né? Porque vocês poderão ver cobranças, execuções fiscais versando não só sobre crédito tributário, como uma multa eleitoral, uma multa de trânsito, uma multa de contrato, de algum contrato administrativo, qualquer tipo de crédito que pertença à administração pública, que não tenha natureza tributária, mas ele já esteja certo, líquido, exigível por um documento, um instrumento que o legitime, autoriza a fazer uso da lei especial. Então, mesmo antes do Código Novo, essa lei especial já tratava, né, disso, que é a Lei 6.830, ou popularmente chamada de LEF, Lei de Execução Fiscal, que é de 1980. E aí vocês precisam fazer a devida adequação, né, do texto da LEF, lá de 1980, com a nossa Constituição de 88, que é posterior, e especialmente o Código de Processo Civil, que é de 2015. Então, por aí a gente já vê assim as diferenças e o que é necessário atentar, certo? Então, esse é o ponto de partida aqui, a definição do diploma legal. E a LEF, ela faz remissão expressa no artigo 1º da Lei 6.830, de 80, ao Código de Processo Civil, dizendo o seguinte: a lei ela tem 41 artigos, ela é bem curtinha, ela é bem pequena, é concisa, e se a gente pudesse resumir ela, a gente diria: favoreça o crédito tributário, ajude o crédito tributário. Se a gente pudesse resumir a LEF, é basicamente isso. Não aplicar o rito do CPC, que é desfavorável, ou seria mais demorado, e aplicar, sim, o rito especial que favorece o crédito tributário. Mas aí ela não trata de tudo, né? E, obviamente, há uma série de lacunas, e essas lacunas, por força de lei, por força do artigo 1º, são preenchidas subsidiariamente pelo CPC. Mas aí a gente vai ver que não é bem assim, não é exatamente desse jeito que a gente estabelece. E vamos
começar examinando aqui o rito, tá? A gente vai dar um fluxograma. Professor, eu acho que mandaram uma coisa ali no chat só. Vamos ver aqui o que houve. Pode sim. Ela tem. Aí depende, David, porque se nós estivermos falando de uma multa estipulada num TAC celebrado pelo Ministério Público, ele não tem legitimidade para usar da lei de execução fiscal. Mas se a gente estiver falando de um TAC celebrado por um órgão da administração pública, o município celebrou um TAC com um particular, aí eu acho que sim. Aí poderia sim. Então vamos lá. Falando do rito. Então, o rito inicia com a petição inicial, né? Que é prerrogativa da Procuradoria da Fazenda Pública. Então, a gente não vai estudar a petição inicial, até porque eu não menosprezo o intelecto de vocês. E eu estou brincando aqui, falando em tom irônico, porque isso gerou uma discussão. Afinal de contas, os requisitos da petição inicial. Lá da execução fiscal, eles não devem ser observados os requisitos lá do Código de Processo Civil? Essa foi uma primeira discussão que se estabeleceu em sede de discussão entre LEF e CPC. E por que essa discussão ela é importante? Eu já vou mostrar para vocês. Vejam, eu vou tentar pegar aqui um desenho, execução fiscal, União. Vou tentar achar aqui um modelo de petição inicial para quem nunca viu. Vamos ver se eu acho aqui. Umas 2 páginas, professor, 2, 3 páginas. Exatamente. Eu achei aqui do Vasco da Gama, não sei se tem algum vascaíno aqui. Mas essa aí tá bem bonitinha, né, professor? Não, essa aqui tá bonitinha, mas ela é pior do que isso, tá? Mas só pegando essa daqui, ó, vocês já vão conseguir ter uma noção do que a gente está falando. Olha só, Procuradoria da Fazenda Nacional, executa o Vasco da Gama, então tem a qualificação, o clube, CNPJ, o endereço, tudo isso foi feito por computador, né? Não é uma pessoa que digitou lá. Todos esses dados foram abastecidos pelos dados da Receita Federal, que chegaram na Procuradoria, e aí a petição está pronta, não é um ser humano que digitou. E aí, essa petição aqui tem os fatos e fundamentos, que basicamente tem ali o número do processo administrativo, o número de inscrição, o valor atualizado. Então, o Juan me corrigiu aqui, dizendo que essa daí é uma petição bonita. Então, vamos ver se eu acho aqui uma mais fidedigna com a verdade. Vamos ver se eu acho aqui uma mais próxima do que petição inicial, execução fiscal, União. Vamos ver. Aqui, ó, essa daqui sim, essa daqui é a petição verdadeira. Se vocês forem ver, a grande maioria das petições da Fazenda Nacional, ela tem essa cara aqui. Eu vou colocar no material que eu vou disponibilizar para vocês. E aí eu lanço o desafio aqui, para que vocês me digam, olhando para essa petição que eu transcrevi aqui, na nossa lâmina, vamos ver se eu consigo botar no chat também, para vocês poderem manusear. Ó, consegui botar no chat. Se vocês quiserem, podem abrir aí. E aí eu peço para que vocês, o desafio que eu lanço aqui, se vocês conseguem me dizer o que esse contribuinte que está sendo executado deve. Me digam o que ele deve. Tá? Um desafio. Eu estou fazendo uma pergunta bem singela. Imagina que chegou esse cidadão no escritório de vocês são advogados, e aí ele diz assim, ó, doutora, eu recebi isso em casa, o que eu tenho que fazer? Tem que pagar, tem que discutir, o que eu vou fazer? E aí, por que eu estou devendo isso? De onde é que surgiu esse valor?
Então, vejam, a petição inicial, ela não é simplesmente uma formalidade, ele é um documento extremamente importante na execução fiscal, porque é a primeira vez que o cidadão vai ter um diálogo com alguém. O tributo ele é criado na Constituição, depois é instituída uma lei, e aí, por presunção, o sujeito praticou um fato gerador, ele está devendo. Ele não conversou com ninguém falou com ele. Aí a primeira vez que alguém vai falar com ele é o oficial de justiça, com esse documento na mão. E aí o que os contribuintes sustentaram, eles pleitearam? Eles assim, olha, a petição inicial ela tem que ter pelo menos os requisitos. Cadê? Não botei aqui, vamos botar aqui do CPC. Pelo menos os requisitos do CPC. Tem que pelo menos, eu acho que é o artigo 319. Antes era o 282, está aqui. Então, tem que atender pelo menos isso aqui. O juízo, as partes, fatos e fundamentos, o pedido, o valor da causa, as provas, opção. Do 7º em diante, não, mas pelo menos até o 6º. O que disse o STJ? Não, isso aqui é bobagem, não precisa respeitar isso aqui. Basta que a petição inicial tenha 3 itens, que é o artigo 6º. O juiz, o pedido e o requerimento para citação. Se tem esses 3, ela é uma petição apta. E aí, no conflito entre CPC e LEF, o que o STJ disse? Vale, prepondera a LEF. Se a Procuradoria conseguiu botar só esses 3 itens, a petição é apta. E aí, por que eu digo que essa é uma decisão equivocada, que é triste que ela tenha sido tomada? Porque aqui daria para resolver muitas das execuções. E eu não exijo, não acho que deveria ser uma petição longa, uma peça com 10, 20 páginas. Não. Poderia ser 2 folhas, poderia ser. Mas pelo menos assim com um parágrafo explicando, você não pagou o imposto de renda, em razão disso, foi constituído um crédito aqui de X mil reais. Um parágrafo só, para explicar para o cidadão, não para o advogado. Obviamente que todos vocês aqui têm mais capacidade do que o cidadão normal, né? O homem médio na sociedade. Então, eu não estou me referindo nem aos bacharéis em direito, os bacharelandos. Eu estou me referindo ao cidadão que é o destinatário da carta. Mas não, o STJ disse que tá bom, pode ser porco assim, desse jeito que é suficiente. A petição inicial, ela tem que estar amparada, e aí isso pelo menos não foi suprimido, né? Ela tem que estar pelo menos amparada, que é o título executivo, a certidão de dívida ativa, certo? Então, ela tem que ir acompanhada da CDA. Se não tiver a CDA, bom, aí a gente tem um problema grave. E a CDA, ela é antecedida por um outro documento chamado Termo de Inscrição em Dívida Ativa, certo? E aí, quando estes documentos, e aqui a gente está falando de 3 folhas, né? 3 páginas. É essa página aqui, na página seguinte a CDA e depois o termo de inscrição. Então, essas 3 folhas amparam o início aqui do procedimento. Qual é o passo seguinte? Então, feita a petição inicial, o STJ disse que basta só aquilo ali, daquele jeito, tá bom. A petição ela é ajuizada no foro, ela é apresentada, e aí, dependendo do tempo de distribuição, de que comarca nós estivermos falando, pode demorar mais, pode demorar menos, mas ela vai chegar na mesa do juiz. E o juiz vai proferir um despacho, que normalmente é um despacho de citação, e, em alguns casos, também é um despacho que ordena a penhora. Ok? E aqui está tudo certo. O que alguns juízes preguiçosos fazem? Que não querem, e assim, é importante que vocês entendam que a execução fiscal ninguém quer, ninguém gosta de execução fiscal. Não sei se alguém aqui estagia no foro,
Se alguém aqui já trabalhou na vara de execução fiscal, já teve essa experiência, boa parte das pessoas que atuam nas varas, que trabalham com várias competências, querem, assim, distância da execução fiscal. E aí quem fica na execução fiscal meio que é o condenado, né? Olha só, não gosto daquele cara, eu mando para a execução fiscal. E aí o juiz, obviamente, ele odeia a execução fiscal. Ele detesta a execução fiscal. E aí o jeito dele se ver livre da execução fiscal é fazer um despacho que é para ele nunca mais tocar nesse processo. E aí o despacho ele é assim: determina a citação, citado, depois de escoado o prazo, penhore-se. Penhorado e oferecido garantia, aguarde-se embargos. Julgados os embargos, abre vista-se para impugnação. Depois da impugnação, não havendo impugnação, determine a avaliação do bem. Avaliado o bem, faça penhora. Penhorado, faça a carta de arrematação. Ou seja, o juiz ele vai dando tudo que ele já vai despachar para imaginar todos os cenários possíveis para ele não tocar mais nesse processo, porque ele não quer ver mais na frente dele isso. A meu juízo é um trabalho meio que assim de preguiçoso, sabe? Porque não tem como não voltar para a mesa do juiz logo em seguida. Ele vai ter que tomar alguma decisão, mesmo que seja um dos processos assim daqueles normais, assim, de ficar só ocupando espaço na prateleira. Mas a gente encontra isso, é comum ver esse tipo de decisão para resolver todo o processo. Essa decisão ela é bem importante, ela tem uma importância porque é daqui que a gente vai contar a prescrição. Então, eu vou colocar uma estrelinha aqui para chamar a atenção de vocês, porque é aqui que a gente vai contar se houve ou não prescrição. Havia discussão em torno do momento, do termo final do prazo prescricional, se era a data do ajuizamento, a data do protocolo lá no foro, a data da citação válida. E aí o STJ, até com base no CTN, decidiu que é o despacho que ordena a citação. Então é este documento, é nesta data que eu vou verificar se houve ou não houve prescrição, certo? E aí eu coloquei a estrelinha lá para marcar esse momento importante. Determinada a citação, a gente vai para a segunda etapa. Professor, boa noite, tudo bem? Tudo. Só uma dúvida com relação à prescrição ali. O termo inicial é a citação, é isso? Não. Termo inicial da contagem? Não? Não. Vamos lá. Ali tu botou estrelinha ali, tu botou citação, né? Prescrição. 5 anos. Estou colocando aqui no chat. Sim. Mas o termo inicial, a contagem começa quando? Constituição definitiva do crédito tributário. Quando ele foi constituído em definitivo. Se foi no lançamento, é na data do lançamento. Se o lançamento ele foi atacado na via administrativa, então ele não é definitivo. Ele precisa ter todo o processo administrativo até encerrar o processo administrativo. Então, teve o processo administrativo e foi mantido o crédito, então é naquela data final da decisão do CARF, que é a constituição definitiva. Em poucas palavras, é quando o crédito ele se torna líquido, certo e exigível. Exigível, esse atributo exigível, esse atributo é fundamental. E o termo final da prescrição é despacho que ordena a citação. Então, entre esses dois marcos, a gente tem que ter menos de 5 anos. Se tiver mais de 5 anos, está configurada a prescrição. Professor Ederson. Peraí. Deixa eu ver aqui por partes. Tiago, resolvi a tua dúvida? Sim, eu entendi, mas eu pensei que tu ia comentar da prescrição do processo. Daí, por exemplo, nesse caso, sim, do processo administrativo pro judiciário, né? Daí tem esse intervalo ali que tem que passar 5 anos para ver prescrição. Entendi, isso eu entendi. A minha dúvida era com relação ao processo judicial.
E daí começa a contar um novo prazo a partir da citação. Seria isso, né? Do judiciário. Calma, não cheguei lá. Não Tá. vamos confundir a cabeça do pessoal aí que está começando a entender a matéria pela primeira vez, tá? Eu noto que vocês que já têm um pouco de prática e já conhecem, vocês estão à frente. Então vamos por partes. Para quem está conhecendo a primeira vez, não existe outra, tá? Vamos falar só de uma prescrição. Prescrição da pretensão executiva. Só tem essa, tá? Então, quando que começa? Quando o crédito foi constituído o crédito, e termina no despacho que ordena a citação. Se eu pegar esses dois marcos e ver que não tem 5 anos, está dentro do prazo. Se entre esses dois marcos tem mais de 5 anos, o prazo não foi observado, logo está prescrita a execução, tá? Aí o Juan perguntou, eu acho que era mais ou menos isso, né? Que tu estava falando da diferença entre a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão, tá? Então, Juan e Thiago, aguardem. A gente já vai falar da prescrição intercorrente. Renato, você ia perguntar? Duas perguntas rapidinhas. Você só pode repisar, voltar, melhor dizendo, retroagir um pouquinho, quais são os 3 itens da inicial na fiscal que o STJ determinou? E a segunda, professor, essa questão aí do termo da inscrição definitiva, né, da dívida ali, em princípio o grande número não recorre administrativamente, então o senhor poderia fixar ali como é que eu vejo, na certidão ali, vem explicitamente, eu não me lembro, se vem explicitamente termo definitivo da dívida, a inscrição da dívida, mas quando não tenha procedimento administrativo, se for possível. Obrigado. Tá, então assim, a primeira pergunta está aqui, Renato. É o artigo 6º da LEF, que diz quais são os requisitos da petição inicial. Artigo 6º da LEF, tá? Que eu estou reproduzindo aqui na tela, tá? Aí, a segunda pergunta era sobre onde é que se verifica a data, né? A data se verifica no auto de lançamento. Então, você vai ter vamos ver se eu tenho um documento auto de infração e lançamento da Receita Federal. Vamos ver se tem uma imagem aqui para eu mostrar para vocês. Tá aqui, Não. Isso aqui não é. Isso aqui é chapa quente, é representação para fins penais. Esse cara tá lascado. Nesse documento aqui, agora ele não apareceu na íntegra. No documento aparece a data em que ele foi constituído, tá? Data da lavratura do auto de lançamento. É este o dia. Esse aqui é da Globo, hein? Eu peguei sem querer aqui. Auto de infração e lançamento da Rede Globo. Não é pessoal, tá? Peguei aleatoriamente aqui e veio parar esse aqui na minha mão. Mas ele aparece nesse documento, tá? Esse daqui é da Fazenda Estadual do Espírito Santo. Ele tem a data da lavratura e você consegue ver ali, tá? É essa data que você considera para começar a contagem do prazo, tá? Vitor, pode falar? Sim, 2 perguntas, professor. A primeira, o senhor disse que a CDA é antecedida do termo de inscrição em dívida ativa. No caso, isso acontece antes de ser emitida a CDA. Isso? Tá. E aí, quando tu vai instruir a petição inicial, tu tem que juntar só a CDA ou tu tem que juntar esse termo de inscrição em dívida ativa? Os dois. Tem que Tá. juntar os dois. Tá. E a outra pergunta é, o senhor falando ali da prescrição, para não estar prescrito entre a constituição definitiva do crédito e o despacho de citação, tem que ter transcorrido no máximo um dia a menos de 5 anos ou é até 5 anos? Ou seja, está prescrito quando bater 5 anos e um dia ou quando bater exatamente 5 anos?
Quando bater 5 anos e 1 dia, está prescrito. Tá, perfeito, obrigado. 5 anos não está prescrito. Diga, Juan. Não, professor, dentro da pergunta do Dr. Hugo, eu queria saber se o termo de inscrição vai contemplar a data do lançamento. Não. Agora não estou me lembrando visualmente se ele tem ou não, mas não é requisito. O termo de inscrição, ele está aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. CTN, artigo 202, está aqui, ó. O termo de inscrição deve ter o nome do devedor, a quantia devida, a origem do crédito, a data em que foi inscrita a dívida. A data da inscrição não é a data da constituição definitiva. A data da inscrição, ela é bem importante, tá? Até foi boa a pergunta aqui que o Juan fez. A data da inscrição, ela é super importante para isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Artigo 185. A partir da data que consta no termo de inscrição, tudo que o contribuinte fez dali para frente é fraude. Esta é a data importante. E a Fazenda poderá desconstituir os negócios que foram praticados depois dessa data. Tá? A presunção de fraude está aqui no artigo 185, e a Fazenda ela pode tomar as medidas que entender cabível se ela verificar que há alienação posterior à inscrição em dívida. Mas não confundir isso, essa data, com o prazo de prescrição. Tá? Professor, mas então eu vou ter que ter acesso ao processo administrativo para saber quando foi a data do lançamento para fins de prescrição. Se tu estiver falando de um processo, de um lançamento de ofício, se tu está falando de um lançamento de ofício, provavelmente o contribuinte ele foi notificado desse lançamento de ofício. Então, o contribuinte tomou ciência, né? Pode acontecer do lançamento de ofício ele ter sido feito e mandado para o endereço errado ou endereço desatualizado do contribuinte e ele não saber disso, pode ser. Aí onde é que eu vou ter acesso? No processo administrativo. Aí eu tenho acesso lá. Mas via de regra vem uma cartinha do fisco para o endereço que está no cadastro da Receita, do fisco estadual, federal, municipal. Vai uma cartinha com o lançamento dizendo, olha, constituir e você tem aqui o prazo para impugnar, que foi o que a gente viu na aula passada. Poderia vir, porque facilitar muito a vida do contribuinte, né? Se isso viesse... Sim, sem dúvida. Outra coisa, professor, o senhor não acha um pouco confiscatório essa disposição aqui da presunção de fraude? Olha, eu tenho várias. Não sei se vocês estão ouvindo a pergunta do Juan. O Juan perguntou se eu não acho exagerado, abusivo o artigo 185 do CTN, que presume que a partir da inscrição em dívida ativa os atos praticados são fraudulentos. De tantas coisas que eu critico muita coisa, vocês já notaram isso aqui em aula, essa talvez seja a que eu menos crie bronca. Por quê? Primeiro porque o contribuinte ele tem uma série de prerrogativas antes para evitar a inscrição em dívida ativa, ele tem uma série de prerrogativas depois, então ele pode se defender. Se ele usou as defesas e não deu certo, ou se ele abriu mão e não quis se defender, me parece que faz sentido que a Fazenda Pública tenha uma arma que é evitar a dilapidação do patrimônio. O que é muito comum entre empresas e contribuintes que devem e sabem que devem? O que é muito comum? Tentar fazer com que o patrimônio suma, desapareça. Antes disso, o fisco não tem como combater. Enquanto não está inscrito em dívida ativa, ele não tem como fazer nada, né? Eu sou proibido de vender o meu carro, a minha casa hoje, que eu não tenho nada de dívida no meu nome? Não, eu posso vender hoje. Agora, se já está constituído em dívida, me parece que é uma arma interessante.
não é presunção juris tanto que o parágrafo único tem ele contempla uma exceção. Então, não é uma presunção de jure, né, que não admite prova em contrário. Eu posso provar que eu alienei um bem, mas eu não estava praticando fraude porque, enfim, eu tinha garantias, eu tinha condições de suportar a dívida. Então, eu posso ainda assegurar a rigidez dos negócios, mas está lá a arma, está ali à disposição do fisco. De todos, eu acho esse o menos grave, Juan. Por que eu pensei isso, professor? Porque se tu for analisar, essa questão é um problema da própria execução em si, né? Execução tanto de particulares como da execução fiscal. Essa questão do problema de satisfazer o crédito, né? Então, se o senhor for analisar aqui na execução normal, precisa levar a decisão ao registro de imóveis, por exemplo, para fazer uma averbação para daí passar a se presumir fraude, eu acho que passa a ser uma desproporcionalidade nesse sentido. Porque tu exige de um, tu presume alguma fé no ordenamento jurídico, de outro, tu não presume, né? Sim. Nesse sentido que eu achei um pouco estranho. Não, eu entendi o teu argumento, mas assim, é importante a gente entender, ainda que eu me comporte como advogado, enfim, eu atuo em favor dos contribuintes e muitas vezes a posição, eu sempre deixo isso claro no início do semestre, né, que a minha posição ela é bem particular, porque eu só advoguei na minha vida, eu nunca defendi os interesses da fazenda, então eu não tenho a visão do outro lado, mas aqui na condição de professor, tentando ser o mais imparcial possível, faz um certo sentido se ter alguma prerrogativa para a fazenda, porque a gente está falando de um dinheiro, de um recurso que não é um recurso que é da sociedade, né? Então, assim, eu sou contra a tributação, eu odeio uma série de decisões, atos, políticas. Uma vez admitido que o nosso sistema está funcionando, ele está certinho, o tributo existe, não foi pago, me parece que não se deve prestigiar o devedor, se deve prestigiar o credor. Esse é um problema grave no Brasil. E a gente ocupa o ranking, uma posição vexatória nos rankings internacionais, por favorecer o devedor. Então, ser credor no Brasil é extremamente complicado. Tu vai cobrar um crédito e sabe lá quando tu vai receber, se vai receber. E o que isso gera para o Brasil em termos de respeitabilidade, segurança para um estrangeiro vir para cá? O estrangeiro ele vai botar o dinheiro aqui, ele sabe que no dia que ele botou aqui, para ele tirar de novo, vai ser um parto, porque ele não vai conseguir cobrar o devedor, ele não vai conseguir executar. Quando a gente passa essa mensagem e as pessoas percebem isso, né, um investidor inteligente, ele vai perceber, bom, eu boto no Brasil ou eu boto num país europeu meu dinheiro? Não, eu vou botar no Brasil, né? Esse dinheiro, se der alguma coisa errada, eu nunca vou ver ele de volta. Então, por isso a gente tem uma dificuldade de atrair negócios para o Brasil, porque essa percepção, e não é uma percepção, isso é mostrado em números. A recuperabilidade de crédito no Brasil é baixíssima. E se eu for mostrar os números da execução fiscal, é caso de polícia. O quanto a Fazenda consegue recuperar de crédito que não foi pago. Então, assim, isso é gravíssimo, né? É extremamente preocupante. Então, eu acho, sim, que tem que ter um meio célere para a cobrança de todos os devedores, não só o contribuinte, não só a Fazenda Pública, todos os credores têm que ter um jeito rápido de cobrar e certo de que ele vai receber esse dinheiro. E aí ter uma válvula de escape, que é o judiciário, para quando tiver alguma coisa errada. A dívida não existe, a dívida não é inválida, ela tem nulidade, etc. Aí eu tenho o judiciário. O que o judiciário e o direito brasileiro, de um modo geral, trabalha? A dívida, via de regra, não é certa.
o credor, via de regra, não tem razão, salvo se provar no curso da execução. Então, assim, a gente inverteu a lógica, a gente inverteu a ordem das coisas. Deveria ser o contrário, né? Numa execução, presume-se que o credor tenha razão, salvo se o devedor mostrar com razoável fundamento que a dívida não existe. Então, assim, eu acho que é um problema grave do Brasil, não só da execução fiscal, de vários instrumentos de cobrança, que a gente acaba ordinarizando as coisas. Ordinarizou o rito da execução, mesmo a execução civil, que foi modernizada em 2015, ela ainda é uma palhaçada para o credor. O credor pode fazer o que quiser. E o judiciário, com a mentalidade, não, deixa ele falar, defere efeito suspensivo sempre. Não, para evitar prejuízo, vamos deixar andando e daí lá no final eu decido. Lá no final é tarde demais. Então, assim, eu acho que a gente tem que sopesar, assim, tem algumas coisas que são exageradamente favoráveis à fazenda, mas essa daqui eu acho que não seria um problema muito grave, sabe? Então, vamos lá. Professor? Oi. Só uma coisa, tu disse que a data para prescrição eu tomo como referência ao despacho de citação. Então, se por acaso o despacho sair dentro do prazo de 5 anos, mas a citação acontecer com 5 anos e 2 dias, quando ela for efetivada, não está prescrito. Isso. Não é a citação, é o despacho. Tá, perfeito. Aí, então, vamos lá. Mandado de citação é o próximo. O oficial de justiça vai lá entregar o mandado de citação e ele confere ao devedor 5 dias para pagar ou indicar bens. Tá? É isso que está no mandado. Esse momento aqui, ele é importante, tá, pessoal? Mandado de citação, porque aqui é a oportunidade que o contribuinte tem de quitar a dívida, pagar a dívida, sem nenhum tipo de outra constrição, ou se for o caso, ele tem 5 dias para se organizar e dizer qual é o bem que é menos oneroso para ele e garantir o juízo. Ele tem 5 dias para se organizar, para receber a citação, 5 dias. Ou ele paga ou ele indica bens. Tá? Aí vamos imaginar o seguinte, cenário 1. Cenário 1, o contribuinte pagou. Se ele pagou, está extinta a execução. Foi quitada a obrigação, houve o pagamento, então aqui encerrou, certo? Então aqui, fim da linha. Pode acontecer outras 2 situações. Então, citação 1. O contribuinte garante o juízo. E a garantia ela tem que ser integral, né? Não é a meia boca, não é dar uma Brasília velha e dizer, tá, eu dei aí é um sinal do pagamento. A Brasília é uma sinalização de que eu vou pagar. Não, a garantia tem que ser integral. Tem que ser a dívida, os encargos da dívida e mais os honorários que ou na Fazenda Nacional já vem com a CDA, porque tem um decreto-lei que determina o encargo legal, ou se for estadual ou municipal, no despacho que ordena a citação, o juiz fixa os honorários da Fazenda. Então, a garantia do juízo tem que contemplar os honorários da Fazenda também. Tá? Então, ela tem que ser integral. Então, garantir, por exemplo, se eu controverto esse valor, eu não posso garantir só o valor que eu entendo devido? Não, ela tem que garantir tudo. Tem que garantir tudo. Tu pode, se tu vai dizer que tem excesso de execução, está cobrando mais e uma parte tu entende que é incontroverso. Então, competiria, daí, nesse caso, você pagar essa parte. E aí a execução prosseguiria com relação ao restante. Mas não é, eu nunca vi essa hipótese. Eu nunca vi acontecer. De qualquer modo, teria que
que ser garantida na integralidade. Tem que ser assegurada a integralidade para poder atender a um requisito que está aqui na lei. E aí vejam só o que diz a lei. Artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, o executado oferecerá os embargos no prazo de 30 dias. E aí o parágrafo 1º diz, com todas as letras, não são admissíveis embargos do executado antes de garantir a execução. Em outras palavras, se você não garantiu, você não tem embargos. A lei processual civil foi alterada para não tornar como condição da impugnação, a execução, lá, o cumprimento de sentença, a garantia, não é condição. Na LEF ainda é condição. Se você não tem a garantia, você não tem execução, não tem embargos, tá? Então a garantia é... Prof, tá falhando tudo. Tá falhando para vocês? Não, dessa vez eu acredito que tenha sido só a colega, porque aqui estava indo normal. Tá funcionando normal. Às vezes acontece, antes também deu só no meu. Bom, me sinaliza. Diga, David. E se o contribuinte não tem condições de pagar? Aí, David, você reza, ora para sua crença, peça ajuda divina. Calma, Gustavo, calma que a gente já vai falar. O Gustavo já também antecipou a resposta. Então, assim, se você não tem dinheiro, você não tem embargos. Vocês vão encontrar algumas decisões isoladas, de tão isoladas, elas são raras de achar, mas tem, dizendo que, olha, comprovada a hipossuficiência, comprovada a miserabilidade, tudo nos termos que antes a lei da AJG e hoje o CPC estabelece. Quando você conseguir comprovar isso, você pode ser admitido seus embargos nesses casos. Mas, assim, elas são tão isoladas que elas viram notícia. Quando um juiz defere, admite, vira notícia do portal, de tão raro que é. Tá? Então, a regra é não admitir, com decisões até do Superior Tribunal de Justiça em repetitivo. Tá? Essa é a regra. A exceção, pegar um juiz bonzinho, ele vai admitir, vai ler. Veja, não é julgar favorável ao contribuinte, é ler a tua peça, ler. Tá? Então, assim, opção número 1, o sujeito garantiu o juízo. Bom, então agora, a partir da garantia do juízo, abre-se o prazo para apresentação de embargos à execução fiscal, que eu já antecipei ali com a leitura do artigo 16 da LEF, o prazo é de 30 dias. Tá? Então, contados do quê? Contados da garantia do juízo. E aqui muita gente se confunde, né? Porque tem 5 dias para pagar. E aí, a partir daqui do mandado de citação, começaria a contar o prazo na visão de quem não conhece a legislação. Não é do mandado de citação, é da garantia do juízo. Então, quando eu garanti o juízo, se eu fiz isso espontaneamente, eu assino um termo de penhora, e naquela assinatura eu estou me dando ciente que está penhorado o bem. Então, é a partir daquela data. Caso contrário, se eu não estou sabendo, o oficial de justiça foi lá no registro de imóveis e penhorou, sem a minha ciência. Então, eu tenho que ser intimado da penhora. Então, é da data da intimação da penhora que começa a correr os 30 dias. Tá? E se eu indicar... Só um pouquinho, deixa eu ouvir aqui o Juan. Fala aí, Juan. Eu posso, assim, eu
eu faço a petição, digamos assim, de embargos, e em um dos pedidos, digamos assim, eu ofereço algum bem a penhora. Isso pode ser feito na própria petição de embargos. Bom, não recomendo que se faça desse jeito, tá? O Juan está dizendo o seguinte: recebi uma nota de citação, aí eu vou apresentar os meus embargos e na própria petição de embargos eu não vou esperar eu não vou esperar nada. Eu vou lá, apresento a petição e na petição eu digo: estou oferecendo em garantia aqui um bem. Certo? Foi isso, né, que tu imaginou? Tá. Então eu diria, não recomendo que faça isso, por quê? Porque se tu não fez, primeiro tu tem que garantir o juízo. E a garantia tem que ser aceita pelo credor. E o credor pode refutar a tua garantia. E aí tu apresentou a peça, tu entregou a tua defesa e ela vai ser refutada e daqui a pouco tu pega um juiz maluco que vai dizer que está precluso. Tu não pode apresentar, mas como tu já apresentou, tu não apresenta de novo. Então eu acho extremamente arriscado. Eu não recomendaria fazer isso. Recomendaria primeiro garantir. Bom, aceita a garantia, intimado, agora começa a correr o prazo. Pode ser no dia seguinte. No dia seguinte da aceitação da fazenda, tu vai lá e apresenta a petição, beleza. Mas não faz antes. Porque senão aí tu pode comprometer a tua própria peça e a estratégia que o Gustavo antecipou ali, ele falou da exceção de pré-executividade, que pode ser uma estratégia. Tá? Então tu já vai estar fulminando ou contaminando ali tumultuando o processo com uma peça que não pode ser lida, que é um embargo sem a garantia do juízo. Eu pergunto porque na execução, né, que é requisito para o efeito suspensivo, se costuma, nos embargos de execução do CPC, se costuma, né, pedir, oferecer, aliás, a própria petição. Pode ser, mas aqui não. Para atender o parágrafo 1º do artigo 16, tem que garantir primeiro, depois embargo. Tá? Então, vamos lá. Quem é que ia perguntar aqui? Alguém ia perguntar? Duas perguntinhas rápidas. Pois não. Naqueles 5 dias, se eu fizer o pagamento, fica fora o honorários e a multa? Não sei se é multa, o que é ali. E segunda pergunta, e se eu indicar bens à penhora, vale do protocolo da indicação ou tem que ser recebido, aceito pelo credor e recebido formalmente pelo juiz? E aí seria o marco inicial do prazo para embargo? O marco inicial é o termo de penhora. Então, obviamente que não é a data que eu ofereci, é a data em que ela foi aceita. Cadê? Agora me perdi aqui num monte de tela. 6.830. Tá aqui, ó. Os contados do depósito. Então, se eu fui lá e depositei em juízo, da prova da fiança bancária, se eu juntei uma fiança bancária, o seguro garantia, da intimação da penhora, são essas datas, tá? E com relação ao pagamento, que foi a primeira pergunta, não pode pagar sem a integralidade. A Fazenda, ela dá prazo para você pagar com desconto antes de ajuizar a execução fiscal. Depois de ajuizada, não tem desconto, tem que pagar com os honorários, não tem choro. Tá? Bueno, vamos lá então. Aqui, então, falei dos embargos, 30 dias para embargar, e a gente vai falar sobre a peça. Pagamento, se ocorreu o pagamento, então encerrou, que foi a primeira hipótese, e a outra hipótese é não acontecer nada. Professor, só uma pergunta. Pois não. A Fazenda, ela costuma aceitar, por exemplo, o imóvel como garantia? Ou eles não dão preferência pelo dinheiro, por exemplo? É difícil aceitar? Ou, sei lá, veículos, isso eles não costumam aceitar como garantia do juízo? E a outra pergunta é, o despacho que interrompe a prescrição, ele pode ser dado por juiz incompetente também? Vai interromper a prescrição? Ou isso é indiferente? Então, aqui, ó, a primeira pergunta era sobre o... Vocês fazem duas perguntas diferentes, daí me atrapalha. A primeira pergunta era... Se a Fazenda aceita bens
Não dinheiro, por exemplo, imóvel ou veículo, ou... Então, aqui está a ordem da penhora na execução fiscal. Então, a penhora ou a resta obedecerá a seguinte ordem. Então, a fazenda ela pode refutar dizendo, olha, você está me trazendo aqui um criptoativo que é uma bosta. Eu não quero isso, eu quero que tu me traga um bem idôneo. Então, agora a pergunta é, pode ser imóvel? Pode sim. Não tem problema nenhum de oferecer um imóvel, desde que ele cubra a integralidade da dívida. E você deve trazer junto, é recomendável, um laudo de avaliação para que tenha o mínimo assim, digamos, respaldo à sua afirmação, que é parcial, né? A afirmação da parte sempre é parcial, de que o imóvel é bom. Então, é evidente que se eu estou oferecendo, eu acho que ele é bom, mas a fazenda ela não tem nenhum dado. Então, é importante trazer um laudo assinado por um corretor, enfim, dizendo que realmente aquele imóvel, naquelas condições, perfaz o valor da dívida. E a outra pergunta, a segunda pergunta, qual era, Thiago? Se o despacho mesmo do juiz incompetente, ele interrompe a prescrição, ou isso é... Sim, isso está previsto no CPC. Despacho do juiz incompetente interrompe a prescrição. Bueno, então vamos lá. Execução, pagou, extinguiu, garantiu o juízo, abre-se o prazo para embargos em 30 dias, e aí a pessoa pode apresentar embargos, que é a defesa completa. Imaginem que aqui a gente está falando da defesa completa. O sujeito não fez nada, não apresentou bens, não pagou, não fez nada, ficou em silêncio. Aí vai se tentar dar impulsionamento através de oficial de justiça, ou penhora online, etc., ou qualquer atos, para tentar fazer com que se penhore bens do devedor. Tá? Então, vai se tentar fazer penhora no registro de imóveis, no Detran, na Bacenjude, enfim, vai tentar fazer rastrear bens e procurar bens do devedor. Tá? Não sendo encontrado nada, o juiz ele dá aquele famoso despacho determinando a suspensão do processo. Tá? Porque não se encontrou bens, então fica suspenso. E daqui a gente vai falar depois de prescrição intercorrente. Tá? Então, vou botar uma outra estrelinha aqui para a gente marcar, porque é aqui nesse ato aqui que a gente conta, vai falar de prescrição intercorrente. Tá? Bom, o sujeito embargou, a gente vai falar de embargos agora, mas, como já anteciparam aqui, vocês tocaram num ponto. Bom, o sujeito, ele não tem dinheiro, ele não tem como garantir, logo ele não tem nenhuma defesa. Não, ele tem uma defesa sim, que é a exceção de pré-executividade, cujo cabimento está lá na súmula 393 do STJ. Vou transcrever aqui para vocês. Súmula 393 do STJ diz mais ou menos o seguinte. Professor, só uma pergunta. Prazo em dias úteis. Boa pergunta, Juan. O Juan pergunta como é que é contado o prazo na execução fiscal. Como eu disse para vocês, e eu falo que lá no escritório eu não conto em dias úteis nada. Para mim o CPC não entrou em vigor. Mas aqui na execução fiscal, veja, a execução fiscal faz remissão expressa ao CPC, certo? Logo,
a contagem de prazos deve obedecer às regras do CPC, ok? Então, se não tem regra para contagem de prazos na LEF e a regra da contagem de prazos está no CPC, logo seria em dias úteis. Mas vou eu correr risco? Essa discussão não foi parar no STJ. O CPC é de 2015 e até hoje eu não vi nenhuma discussão em que a gente tenha um precedente dizendo, olha, realmente aplica o CPC. Mas como vocês vão ver na aula de hoje, eu vou mostrar ali por várias ocasiões, em vários momentos, o STJ ele desconsiderou o CPC para fazer valer o interesse da fazenda, favorecer a fazenda pública. Eu não correria esse risco contando prazo em dias úteis. Então, assim, tecnicamente, olhando para o ordenamento jurídico, eu não teria dúvida em afirmar que vale o CPC, logo conta-se em dias úteis. No entanto, agora falando o advogado atormentado por cumprimento de prazo, que vive angustiado para não perder prazo, eu diria, não conte em dias úteis, conte em dias corridos, tá? Para não correr um risco de vá que pega um juiz aí e entende que a data a tua manifestação foi intempestiva. Então aqui a súmula 393 trata da exceção de pré-executividade e ela diz que é reservada a matérias que deveriam ser conhecidas de ofício, as chamadas matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória. Então é para isso que cabe a exceção de pré-executividade. Então é mais ou menos o seguinte, o juiz, antes de despachar a citação, ele deveria ter verificado isso. É matéria de ordem pública. A dívida, ela teve decadência. Então, foi constituída fora do prazo. A CDA, ela é nula. O tributo, enfim, a parte é manifestamente legítima. Enfim, matérias que ele poderia conhecer de ofício, mas que ele não se deu conta. E aí vem a parte e mostra, juiz, olha aqui, isso aqui tu deveria ter visto. É para isso que serve a exceção de pré-executividade. Mas o que aconteceu na prática no direito tributário? Na prática, no direito tributário, como não tem a outra defesa, porque, pensem comigo, se o sujeito está sendo executado numa execução fiscal, via de regra, a pessoa já está ruim, né? Ela já tem outras tantas dívidas, ela está em situação ruim. Então, é muito provável que ela não tenha dinheiro. Então, não espanta. Chutem aí, vamos ver se vocês sabem o percentual de execuções que sofrem embargos. Chutem um número. Qual é o percentual? Pega todas as execuções do Brasil, execuções fiscais, e chutem um número de quantas são embargadas. Só disse é um número alto ou baixo? É baixo. 13%. Não. Qual foi a pergunta, professor? Desculpa. O número de execuções que são embargadas. 3%. Acertou, Vitor Hugo. Esses dados vocês podem obter numa pesquisa que eu ajudei a elaborar. Eu vou compartilhar com vocês aqui o link. Custo unitário da execução fiscal. Ela é do CNJ do IPEA, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui no nosso chat. Está disponível ali a pesquisa e vocês vão ver os números da execução fiscal. Então, assim, o número de execução fiscal embargada é absurdamente pequeno. Vamos ver se eu tenho aqui o documento, já vou abrir ele aqui. Visualizar o PDF. Isso aqui foi uma pesquisa muito interessante. Eu fui responsável pelos dados do Rio Grande do Sul e outros tantos colegas do resto do Brasil. E aí se chegou a esses números que estão aqui nesse documento, que eu compartilhei com vocês, e que trazem algumas coisas bem interessantes.
distribuição da execução fiscal, tipo de estação. Esse quadro aqui eu considero ele extremamente importante, porque ele mostra o motivo pelo qual as execuções foram extintas. E aí vocês vão ver aqui, ela foi extinta por cancelamento em 17% dos casos, por remissão em 8%, por extinção de prescrição a decadência 27%. É um número alto, não? Extinção sem julgamento de mérito 11%. Então, assim, somem os casos em azul e vamos dizer assim, a execução ela foi extinta porque estava errada. E aí somem o quadro que está aqui em verde, vermelho e azul, vocês vão ver que só em 34% dos casos há o pagamento das execuções. Ela foi extinta pelo pagamento, seja em qual for a modalidade. Adjudicação, cumprimento de um parcelamento, expropriação, enfim, foi quitado o crédito. Se, em contrapartida, em 65%, as execuções elas são extintas por erro, é um negócio meio complicado, né? Cadê? Tem um índice ali. Depois vocês olhem lá com calma e vocês vão ver os números da execução fiscal. Impressionam. Então, assim, a exceção de pré-executividade, ela acabou, como não tem embargos, na prática é isso, né? Não tem como embargar, não tem dinheiro. O que os contribuintes foram fazendo? Foram tenteando. A tenteada é livre. Eu tenho, esse meu amigo está vivo até hoje, mas ele saía na noite e dizia, a tenteada é livre, né? Sempre tentava conquistar as gurias com as trovas mais inusitadas possíveis, algumas curiosas. Um dia eu conto para vocês quais eram os recursos que ele usava, e aí a gente criticava ele e dizia, a tenteada é livre. Então aqui, mais ou menos, é o que o contribuinte faz, ele tenta, ele vai lá e diz o argumento dele. Mas, se não é matéria de ordem pública, não deveria ser conhecido. Mas aí os juízes, às vezes, até meio que sabendo dessa realidade, eles, quer saber de uma coisa? Eu vou apreciar esse argumento. Mas ele não deveria ter sido feito em exceção, tecnicamente, porque a exceção, ela se limita a matérias de ordem pública. Tá? Aí, vamos lá. Agora, falando aqui, agora da minuta, né, da exceção de pré-executividade. Vamos fazer aqui o modelo de exceção. O modelo de exceção, ele vai ter o direcionamento, né, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara da fazenda pública da comarca tal. O número do processo, né? A qualificação das partes, que a gente já viu. Na aula passada eu fiz detalhadamente ali a qualificação, agora eu não vou repetir. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar exceção de pré-executividade contra a execução acima identificada, movida pela aí identificar o ente. O fundamento sempre vai ser na súmula. E aí, com fundamento no enunciado da súmula 393 do STJ, pelas razões que passa a expor. Tá? Então, o fundamento, pergunta o Juan, o fundamento vai ser sempre a súmula? Sim, essa é uma construção jurisprudencial. Dizem que foi o Pontes de Miranda que criou, então seria uma construção até doutrinária, mas, enfim, independentemente do pai da criança, o fato é que não tem uma lei disciplinando a
a exceção de pré-executividade. Então, ela é uma construção da jurisprudência, hoje consolidada, reconhecida, e aí você faz a fundamentação no enunciado da súmula. E aí, gente, a rigor, essa peça ela poderia ter só um parágrafo. É dizer assim, juiz, olha a página tal. Ponto. Mas, obviamente, a gente não vai correr esse risco, né? Então, modelo de... Aí a gente vem fatos. Então, breve descrição dos fatos, né, explicando o que aconteceu, por que ele está sendo executado, e aí por que, já dando a introdução de quais são os argumentos jurídicos. E aí, nos argumentos jurídicos, eu abriria, ainda que não seja obrigatório, mas eu abriria do cabimento, para eu dizer, olha, eu vou alegar aqui decadência. Decadência é matéria de ordem pública, logo encaixa-se na súmula 393. E aí depois o fundamento de mérito, né? Qual é o fundamento que eu estou alegando? É decadência? Havia discussão sobre a distinção entre decadência e prescrição, mas o STJ já pacificou que posso sim alegar prescrição. Ainda que ela não fosse considerada matéria de ordem pública, ela dispensa a dilação probatória, né? É pegar a data do Constituição, a data do despacho e ver que tem mais de 5 anos. Então, o juiz pode decretar de ofício, isso também já está simulado, então eu posso alegar. Então, eu trago aqui a matéria de mérito, uma ou duas, enfim, quantas matérias houverem, e aí eu fecho a minha fundamentação. E aí, no final, eu vou fazer aqui os pedidos. Então, à luz do exposto, requer seja recebida a exceção e determinada a intimação da Fazenda para responder. Seja no mérito acolhida a exceção para reconhecer aí pontinhos, decadência, prescrição e extinguir a execução fiscal. E aí o C, seja condenada a Fazenda nos ônus sucumbenciais. Havia uma discussão presente, assim, se deveria ou não haver honorários sucumbenciais em relação à fazenda pública, na exceção, porque diziam alguns, né, olha, se é matéria de ordem pública, o juiz deveria ter feito, então não tem trabalho. Se não tem trabalho, não tem sucumbência para a parte contrária. Mas isso já foi superado, felizmente, o STJ reconheceu o cabimento de honorários em exceção de pré-executividade. E aí eu faço o fechamento nestes termos, pede deferimento, local, data, assinatura do advogado, certo? Então é uma petição muito singela, muito simples, não tem muita complexidade, tá? E aí, para finalizar aqui... Professor, em caso de rejeição, não tem condenação de sucumbência para o particular? Não tem. Boa pergunta. O Juan perguntou. E se é rejeitada a exceção? O juiz não acolhe. Então, não tem condenação em sucumbência para o contribuinte. Então, em vista disso, não tem necessidade de pedir a justiça na peça. Se eu só vou apresentar exceção, não. Se eu só vou apresentar exceção. Mas, assim, a gratuidade ela serviria também para dispensar o pagamento das custas processuais, né? Então, para isso, ela se justificaria. Tá? Bom, então, a gente viu aqui que um caminho é a exceção
e o outro caminho são os embargos à execução, tá? E aí agora a gente vai ver como é que é a peça de embargos. Então, o direcionamento é praticamente igual, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, da Vara da Fazenda Pública, o processo, eu me refiro ao processo de execução, mas agora vai abrir em novos autos, em autos apartados. Então, é um novo caderno, se a gente pensar no processo físico, é um novo volume, e se a gente for pensar no processo eletrônico, os embargos terão um outro número de processo. Mas eu preciso identificar em qual execução que eu estou embargando. Então, eu boto o número da execução aqui. Qualifico a parte, e aí eu digo, apresentar embargos à execução fiscal. Movida pela identificar o ente, né? Eu botei ali o itemzinho aqui para chamar atenção. Com fundamento, agora a gente tem o fundamento legal, com fundamento no artigo 16 da lei número 6.830 de 80, pelas razões que passa a expor, tá? Os fundamentos de fato de direito que passa a expor, tá? Aí, descrição dos fatos, eu tenho que contar o que aconteceu, né? E explicar para o juiz que pegou. Lembrem o que o juiz teve acesso, ele teve acesso a isso aqui. É muito provavelmente o juiz, o seu gabinete, os seus assessores sabem tanto pouco quanto nós agora. Imagine o quanto que você sabe dessa execução que eu desafiei vocês a dizer qual era a dívida. Vocês não me responderam ainda. Por que esse cara está sendo cobrado? O juiz muito provavelmente também não sabe, ele não tem noção do que está sendo cobrado. E aí, aqui é o momento de você explicar, olha, supostamente estou sendo cobrado aqui de, sei lá, imposto de renda, supostamente porque eu estou devendo lá uma dedução indevida e por isso foi glosado e foi constituído crédito contra mim. No entanto, isso não procede, pelo argumento 1, 2, 3 e 4, que agora eu vou apresentar. Então, eu descrevo aqui os fatos, eu explico o que aconteceu para que se tenha uma ideia, porque a Fazenda não explicou. Certo? E aí, depois de explicados os fatos, eu vou para a fundamentação. Falar do cabimento dos embargos eu acho desnecessário, porque, olha, aqui você já foi um herói, né? Você conseguiu juntar dinheiro e garantir o juízo. Se você garantiu o juízo, foram recebidos os bens em garantia, você tem ali a segurança do juízo, os seus embargos, obviamente, eles são cabíveis, né? Mas aí, o que eu recomendaria apresentar aqui? Os argumentos de mérito, sim, mas aqui eu diria apresentar os argumentos para concessão de liminar determinando a suspensão da execução. E aí, de novo, mais uma vez, conflito entre CPC e LEF. Por quê? Porque o CPC passou a dispensar a garantia do juízo. E no CPC, ao contrário de ter que garantir o juízo para se defender, a pessoa ela tinha que simplesmente ela apresenta impugnação e aí ela pode apresentar a sua defesa, a impugnação, mas a execução prossegue, normalmente. E aí, no rito do CPC, foi determinado que a pessoa ela tem a possibilidade de pedir suspensão se ela demonstrar que há probabilidade do direito mais perigo de dano. Se a pessoa prova isso, então tem a suspensão. Isso é o CPC. A LEF não diz nada, ela só diz, olha, tu tem que garantir o juízo. Aí eu pergunto, se o sujeito ele garantiu o juízo, ele não fez um esforço enorme para poder se defender e apresentar uma defesa, e que ele quer que suspenda a execução porque é prejudicial a ele, não parece meio óbvio isso? Pois o STJ disse, não é óbvio, você tem que apresentar os argumentos, os fundamentos para a suspensão da execução.
sob pena de, se não fizer, a execução prossegue, ainda com garantia do juízo. Vocês acreditam? Professor? Oi. Então, o efeito prático vai ser igual, né? Porque lá no CPC, apesar de não ser requisito para opor os embargos ou a impugnação, a garantia do juízo, aqui é requisito, mas na prática vai dar na mesma, né? Porque os dois, para tu poder ter efeito suspensivo, vai ter que ter a garantia, mais demonstrar a probabilidade de direito e mais o perigo de dano, né? Na prática vai ser igual. Exato, exato. Tá. Bueno, então, fundamentamos aqui os aspectos de mérito da peça de embargos, a gente vai para o final dos pedidos, né? Quais são os requerimentos que a gente vai formular? Então, primeiro pedido, seja recebidos os embargos e deferida a suspensão da execução com fundamento no artigo 300 do CPC, combinado com artigo 919, se eu não me engano, deixa eu ver se é isso. 919, parágrafo 1º. 919, parágrafo 1º, valeu. Uau, o Juan está aqui afiado. 919, parágrafo 1º. Conhece como é que é? Já sabe de cor. Então, esse é o fundamento. Acolhida, recebidos os embargos, seja a fazenda intimada para impugnar, assim querendo. Aí, no mérito, seja julgados procedentes os embargos para que seja pontinhos. Então, qual é o meu pedido normal, né? Aí vocês vão fundamentar de acordo com o que vocês vão pedir de acordo com o que vocês fundamentaram. Mas, via de regra, é desconstituída o crédito tributário por tais razões. Aí eu peço seja deferida a produção de prova. Aqui pode, ao contrário da aula passada que eu falei que você tem que especificar qual é a prova que você quer, aqui pode ser um pedido genérico. Mas eu sempre recomendo especificar a prova que deverá ser produzida. Tá? Então, você deve especificar a prova que será produzida, tá? Sob pena de você, eventualmente, ter o rito abreviado, porque, via de regra, em execução fiscal, não tem dilação probatória. Via de regra, é prova documental e vai para julgamento. Então, eu sempre recomendo dizer, olha, eu preciso muito da prova pericial. E, por fim, condenação da fazenda nos ônus sucumbenciais. Ok? E aí eu faço o fechamento. Muito importante, valor da causa. Aqui precisa identificar o valor da causa, que é o valor da execução. Tá? E aí eu fechei a nossa peça. Com relação a essa parte da execução fiscal, alguma dúvida? O valor da causa vai ser sempre o valor, o mesmo valor da execução. O valor da execução, exatamente. Eu repito, porque é o valor do crédito que eu quero desconstituir. Mas e se eu, por exemplo, aquele exemplo que eu tinha te dado antes, de eu discutir o excesso e parte ser controverso, aí seria só a parte controversa.
A parte controversa, exato. Aí sim. Bom, então eu vou fazer um intervalinho de 5 minutos até, porque a gente já se passou aqui.